Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que a paz esteja contigo. Eu sou Otávio Leal Jamprem, fundador e diretor da Escola Uma Universidade de Terapias, de Yoga e de vários outros elementos. E hoje eu vou estar compartilhando contigo algumas dicas universais a respeito da divulgação do teu trabalho nas áreas terapêuticas. Eu digo dicas universais porque os veículos de divulgação, eles estão mudando o tempo todo. Mas como você se apresenta, seja falando, escrevendo, apontando caminhos, isso não tem mudado ultimamente. A minha história inicia nos anos 80, quando eu comecei o trabalho de massoterapeuta, juntamente com o yoga e com a astrologia. E logo no início do meu trabalho, eu fiz algo próximo de um estágio pouco remunerado, que era atender as pessoas de forma gratuita, com gratuidade, e inclusive falar para várias pessoas que eu atendia que elas poderiam chamar outras pessoas para ter um atendimento comigo. Eu me lembro que, claro, como eu uni a massoterapia com a naturopatia, e eu falei disso em outros vídeos, uma forma de eu manter a assiduidade do cliente era fazer um trabalho junto com a massoterapia, junto com o atendimento de massoterapia, oferecer uma auriculoacupuntura para trabalhar o equilíbrio, os florais de Bach, a indicação de gemoterapia. Eu sempre falava de algumas músicas para que a pessoa pudesse praticar durante um período e ensinava as práticas de meditação também, que você sabe que existe uma meditação para cada chakra, meditações que envolvem muito o corpo. Então, a partir daí, eu criava um laço entre eu e o cliente. A gente pode pensar assim, mas é honesto isso? Não é criar uma dependência? Não é fazer com que a pessoa sempre precise de ti? Não, porque eu sempre dizia, tu pode ter uma sessão comigo, 2 ou 3, até que num certo momento da minha vida eu fazia 8 sessões. Eu só iria te atender se você passasse por 8 sessões comigo. Na primeira sessão eu fazia um shiatsu clássico, na segunda um zen shiatsu já com aurículo, alguns florais. Na época eu era vegetariano e era uma época que raríssimas pessoas no mundo eram vegetarianas. Então eu falava um pouco da minha forma de se alimentar. Eu sempre soube que eu não sou nutrólogo, respeito por demais essa área, assim como a área médica, a área da psicologia. Jamais eu adentrei nessas áreas, mas eu falava da minha forma de me alimentar. Ensinava algumas posturas de yoga, porque eu tinha uma formação muito sólida em yoga. Então eu desenhava um atendimento que se dividia em 8 sessões, terminava com uma massagem indiana, ensinava mantras também. Então você criava um atendimento que gerava uma harmonia profunda no teu cliente através de várias sessões. Agora, algumas dicas que eu quero colocar para você. No começo da minha vida, eu saía muito para atender. Uma vez por semana eu atendia em Itu, a outra vez eu atendia em Limeira, na outra semana atendia em São Carlos, na outra semana eu atendia em Jundiaí, depois atendia em Santos também. Eu tinha parceria com várias escolas, onde eu saía de São Paulo, passava o dia inteiro numa escola para oferecer atendimento. E lógico que uma coisa, um elemento que trouxe muito clientes para mim, eu não posso negar isso nunca, clientes de massoterapia, de naturopatia, como professor de yoga também, foi o trabalho de astrologia. Porque eu sempre estudei muito astrologia, inclusive eu recomendo você estudar astrologia, fazer um mapa astrológico das pessoas e atender com isso também. Por quê? Primeiro porque tem poucos astrólogos, segundo porque as pessoas adoram astrologia, são muito curiosas. Então vinha alguém fazer o mapa astrológico comigo e eu falava, olha, eu também sou massoterapeuta, eu também sou naturopata. Semana seguinte, essa pessoa que fez o mapa já trazia mais 3 ou 4 pessoas para fazer o mapa.
e eu começava a atender com massoterapia. Então, meu crescimento profissional, a partir dessas vertentes, foi muito grande, porque eu ia lá para Limeira com a Evelise, com a Andréia, que são irmãs até hoje, atender. Ia para Americana, uma grande irmã, a Marisa, atender na escola dela, e da Jô, na Rua 12 de Outubro, e Limeira na Tenente Belisário. Em Santos vinha para Bernardino de Campos, na Escola Única, com meu irmão Dagoberto, que faleceu. Enfim, eu viajava muito. Quando eu chegava no interior, em Itu, por exemplo, tinha uma agenda fechada para mim. Das 8 às 9, massoterapia. Das 9 às 10, astrologia. Das 10 às 11, massoterapia. Das 11 às 12, auriculoacupuntura. Almoço, das 13 às 14, enfim. Então eu fechava a minha agenda, tanto minha como da Diana Prenzinac, que já começou a trabalhar comigo, que hoje é a diretora da Humana Universidade. Nós começamos assim. Nós viajávamos muito, nós trabalhávamos muito e ganhávamos até pouco. Tem uma história que uma vez nós estávamos lá em Americana, num hotel muito simples, chamava Hotel Caramuru, ficava em cima de um cinema. Tinha cinema de rua naquela época ainda, desses de estado interior, bem pequena. E nós não tínhamos dinheiro, então começou um dia, nós vimos nesse hotel, começou a sair um monte de barata do ralo do hotel. E eu e Diana falamos assim, olha, a partir de hoje a gente vai dar um jeito de começar a ganhar bem. Não dá mais para viver assim. E aí nós começamos a cobrar o que nós acreditamos que nós valíamos. Nós tínhamos uma baixa estima muito grande de valores. O Gasparetto ajudou muito a isso. Inclusive, quando eu montei a minha escola, as pessoas iam lá numa universidade e punham dinheiro no envelope. Cada um pagava quanto queria. Só que nós tínhamos aluguel. Nós sempre pagamos todos os nossos funcionários direitinho, nós não atrasamos nada, nós sabemos da responsabilidade com as nossas despesas, isso era uma questão muito importante para mim e para a Diana. E aí, essa coisa de pôr dinheiro no envelope, tinha uns que ponham o que era mais correto, outros não punham nada, então era o caos financeiro. E aí nós começamos a trabalhar através de um valor justo, parcelando as coisas e explicando para o aluno que quando ele paga uma mensalidade, isso acaba sendo uma troca, uma retribuição pelas minhas aulas. Então nós aumentamos os valores, nós não atendemos mais o interior, quem quisesse um atendimento nosso que viesse para São Paulo, mas no começo você pode atender fora de São Paulo, tem muito campo. Eu estou dando essa aula aqui para você, meu irmão, minha irmã, no Guarujá, e é dificílimo encontrar um terapeuta sério aqui no Guarujá. É dificílimo, dá para contar nos dedos. É uma cidade que tem movimento o ano inteiro, mais na temporada, mas existe uma movimentação. Depois, algo que eu fiz que foi muito importante foi fazer programas na Rádio Mundial. Logo que a Rádio Mundial começou, eu fui lá e aluguei um programa. Era assim para pagar, porque a Rádio Mundial você paga para fazer o programa. Não é tão acessível assim. Mas eu fui fazendo o programa, dando muito conteúdo, e finalmente, ao final de 20 minutos de conteúdo, falando do meu trabalho. Eu sempre respeitei muito o ouvinte de não ficar fazendo um monte de propaganda. Conteúdo e no final, inclusive na Rádio Mundial, você assina um contrato que você só pode fazer propaganda 4 minutos. Mas mesmo assim, nem sempre esse contrato era ou é respeitado até hoje. Eu sou o mais antigo da Rádio Mundial até hoje. Desde que inaugurou a rádio, está fazendo 30 anos em 2020, agora, eu nunca larguei. Porque eu gosto de fazer as coisas até o fim. Enquanto eu tiver saúde, eu vou para São Paulo e faço a rádio. Que tal você ter um programa de rádio? Que tal você ter um canal no YouTube, um canal onde você saiba falar, onde você saiba se expressar? Eu gravo muitos vídeos, eu adoro conversar com vocês em vídeos. Essa sequência que eu estou fazendo de massagem, que vai ter 21 vídeos de massagem, naturopatia, 21 ensinamentos, que são videozinhos de 12, 13 minutos, eu gosto de fazer isso. Agora, para fazer esses vídeos, e eu gravei muitos cursos online, até falei do curso de astrologia, se você quiser fazer comigo, isso profissionalmente para você é extraordinário pela curiosidade das pessoas, mas nesses cursos online, que eu gravei, se você entrar no YouTube hoje em 2020, ver os cursos online,
Eu aprendi a fazer tudo isso como? Aprendi a fazer tudo isso porque eu fiz teatro. Então tá aí uma coisa legal para você fazer. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas o teatro me ajudou muito. Note que eu falo o tempo inteiro para a câmera. Em um momento eu vou te ensinar a fazer alguns vídeos, acho que vai ser bacana para você. E acrescentar conteúdo, muito conteúdo. Hoje fala-se assim, acrescente conteúdo para depois vender alguma coisa. Não, o terapeuta não entra nessa história de fórmula de lançamento, de vender coisas para afetar o sistema límbico das pessoas, empurrar um monte de coisas. Não, terapeuta dá conteúdo para fazer um mundo melhor. É o propósito do terapeuta, fazer desse planeta um lugar melhor. Então, hoje se fala muito de um blog e é importante você ter os teus textos. Eu não sou um bom escritor, longe disso, mas eu tenho 9 livros publicados. Por quê? Porque meus livros são livros de pesquisa. Eu falo alegria, eu acho que alegria é assim, 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 e segundo o filósofo tal, segundo o pensador tal, segundo não sei o quê. É o que o Leandro Carnal, o Cortella e o Pondé fazem, eles citam os outros o tempo todo. E você citar as pessoas, você falar dos outros, isso vai te dar uma credibilidade única. Uma credibilidade única. Então, filmar com qualidade, todo ano eu viajo para os Estados Unidos para trocar de câmeras, que eu filmo com câmera e filmo com celular. Para investir em microfones, tá vendo o microfone que eu tô aqui? É um microfone profissional. Eu tive que alugar um local que não tem barulho nenhum aqui no Guarujá, porque São Paulo, se você reparar, São Paulo, todo mundo tá martelando o tempo inteiro estão martelando. Eu brinco que nas cidades de praia, porque eu já tive escola no Rio também, como tem a praia, a pessoa fala, vou reformar ou vou pra praia? Vou pra praia, claro. Então, já em cidades grandes que não tem praia, cai um tijolinho, já mandam reformar tudo. Tem uma manchinha na parede, manda reformar tudo. Eu moro nesses apartamentos aqui no Guarujá, é raríssimo ter uma reforma, porque tem a praia. Então, tá manchada a parede, a gente passa por cima disso. Então, um local silencioso, uma boa qualidade de filmes. E aí a questão é saber se você vai atender ou ter uma escola. Se você for ter uma escola, não tem nem como eu compartilhar isso aqui com vocês. São vários ensinamentos que eu queria ter aprendido lá quando eu comecei, várias situações limítrofes que eu passei com escola, mas como profissional, você tem que dar nota, você tem que fazer um atendimento bacana, se você for filmar, você tem que ter um bom português, você vê os médicos, nós não somos médicos, mas os médicos que eu vejo falando têm muita cultura, e às vezes algumas pessoas que vão falar principalmente de astrologia, que é uma área que eu ensino, eu vejo por vezes, pessoas têm que aprender muito antes de falar, então é importante você falar o que você sabe, e não adentrar em áreas que você não saiba, porque uma vez filmado, isso fica para sempre na rede, ok? Então, fazer parcerias com locais que você possa atender. Se você tem uma clínica, você pode montar essa clínica com várias pessoas. Eu vou falar isso em outro momento. Quando eu criei uma universidade, era um psicólogo, era um astrólogo, eram os 8 sócios. Era um massoterapeuta, um maior dos maiores, que era o Armando Austregésilo. E isso é importante. Se você é um terapeuta formado em formações sérias, e sérias vem de série, que é longas, é importante você falar, olha, tá aqui o meu certificado, eu fiz uma formação de tantas horas, eu me dediquei, eu fiz estágio, eu fiz algumas provas, eu fiz um trabalho também, eu tive vários professores que me avaliaram, porque hoje com esse mundo online é uma pena, porque tem muitas pessoas que fazem um curso de floral online, às vezes de 2 horas aula, e eu não estou mentindo, e já se diz, eu sou um terapeuta. Vocês sabem que a Diana, dona da uma universidade, não deixa eu dar aula no curso de naturopatia e naturopatia, não deixa. Porque ela fala, Otávio, você não clinica mais, você não atende mais, você não tem mais experiência. Eu dou várias aulas de reiki, de astrologia, de tantra Sankhya, o tantra sério, pranapratista.
dou aulas de ânima, que é um grupo de crescimento, mas as formações de naturopatia, eu só dou a primeira aula porque eu não estou atualizado, eu não tenho estudado o suficiente. Então hoje você fala, você é um terapeuta, Otávio? Eu tenho certificado, mas eu preciso reciclar, eu não poderia atender sem dar uma reciclada. E então é importante que a gente estude, se dedique e mostre o nosso, eu estudei em tal escola, eu estudei com tal professor. Se você teve vários, com esse, você tem que valorizar. Eu me formei em yoga, eu estudei, eu pratiquei yoga com De Rose, com Hermógenes, com Shimadra, com Kupfer, com Anderson Allegro. Eu estudei yoga na escola Agorá, na Índia. Estudei um pouco de Shivananda Yoga, Hatha Yoga. Tive com Satya Sai Baba, onde eu estudei o Bhakti Yoga. Estudei algumas tradições Vedantas com Satya Prem e com outros professores. Não é que eu sou o bonzão, mas é importante você saber da escola que eu venho. Como todo mundo que é professor fala, estudei na PUC, estudei na USP, estudei... Isso é muito importante, ok? E os veículos, eu não quero me prender aqui, mas é Instagram, é Facebook, hoje 2020, não é? YouTube é muito importante isso, a qualidade do vídeo, a qualidade do que você fala, um português correto e apresentar conteúdos, ok? Eu vou ter que encerrar aqui porque eu não posso passar de 15 minutos, que eu estou gravando também para o Instagram. 15 minutos nesse formato é o máximo que eu dou, ok? Mas voltamos a conversar em outras aulas, em outros momentos, ok? Gratidão absoluta a ti.